Você tem sido extensão de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor ou empecilho para que as pessoas vejam Deus através de você? Já parou para pensar sobre isso? Meu nome é André, esse é o programa Sinal de Esperança da Comunidade Obra de Amor e eu convido você a refletir sobre essa pergunta e também a meditar comigo a palavra de Deus. Vamos nessa? Nós vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus no capítulo 23, de 13 em seguintes. Vamos rezar antes de meditar a palavra? Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechai aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem quem quer entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei os mares, as terras, para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas, se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é a maior oferta, o altar que santifica ou a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor vem ser bem duro nas palavras a esses escribas, esses fariseus, que na época dele eram os judeus, os homens da lei, aqueles homens que tinham a palavra toda decorada nas suas mentes, que sabiam cada verso, que sabiam cada vírgula, cada ponto e exigiam demais daqueles que tentavam se aproximar do reino de Deus. Mais uma coisa que talvez você pode estar pensando, as pessoas, né, aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles homens que estudavam muito, que eram pessoas realmente estudiosas da palavra, estudiosos da lei, não eram qualquer pessoas, não eram qualquer pessoas que podiam ser fariseus, não eram pessoas dedicadas ao estudo. Aí você pode pensar, então, né, só naquela época, mas não, esse puxão de orelha era para aquelas pessoas naquele tempo e para nós no dia de hoje. Eu comecei esse vídeo te perguntando: você é caminho de salvação para quem está ao seu redor? Ou você, ao invés de ajudar as pessoas a estar mais próximo de Deus, você acaba desvirtuando ainda mais? Porque esse chamado de atenção de Jesus serve para mim também, serve para você também no dia de hoje. Nós somos convidados sempre a ser reflexos de Deus. Nós somos convidados a estar ao caminho de Deus e auxiliar pessoas a chegar a esse caminho também. E quantas vezes eu, e quantas vezes você, talvez, pessoas que já frequentam a igreja, que vão à missa, que leem a palavra, com o seu testemunho de vida, muitas vezes, ao invés de trazer pessoas para a igreja, levam pessoas para longe da igreja, ou às vezes com os seus julgamentos, eu com os meus julgamentos, com os meus achismos. Quantas vezes nós estamos sendo fariseus? E ou melhor, quem são as pessoas que eu sigo? Quem são qual é a minha verdade? Né? Quando a gente fala nessa frase, ela soa até estranha, porque se eu falar da minha verdade, eu posso condicionar aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho interessante para mim, e você pensar a mesma coisa do lado de lá. O que é a minha verdade? O convite para mim e para você, neste dia, a igreja nos traz para que a gente realmente saiba daquilo que Deus fala e caminhemos sempre com humildade. Sabemos que nós somos nada. São
Bernardo de Claraval, um santo da igreja, diz assim que a gente sem a graça de Deus, a gente não nada mais é que um pasto de vermes. Nós sem Deus nós não somos nada. E nós temos que ter a atenção em dois sentidos, no vertical e no horizontal. No vertical, nós temos a questão de que Deus e nós, quem sou eu perante Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, e eu necessito da graça de Deus para que eu possa ser melhor. Eu preciso de Deus porque eu por mim mesmo não vou a lugar nenhum. Como diz São Bernardo de Claraval, eu sem a graça de Deus, eu sou nada mais que um pasto de vermes. E no horizontal, eu tenho que ter a questão, eu e meu irmão, as pessoas que estão próximas de mim, eu tenho que ser auxílio, dar auxílio e buscar auxílio de pessoas que estejam tentando ir para o céu também. A gente não pode viver de qualquer jeito. Nós cristãos não podemos viver de qualquer forma. E como a gente vai saber realmente, para a gente não ser nem fariseu ou não ser essas pessoas que julgam, que inventam regras? Nós católicos temos a Bíblia, né, que é a tradição, a palavra de Deus, e nós temos o catecismo da Igreja Católica. Nós temos que estudar. Eu gostaria de chegar aqui para você hoje e falar assim, não, vamos só fechar o nosso olho, vamos rezar aqui uma oração, estralar o dedo e tudo vai se resolver. Mas não tem mágica, não é assim. Se a gente não conseguir entender o que a nossa igreja fala, se a gente não mastigar a palavra, não ruminar essa palavra e rezarmos e cada dia tentarmos buscar mais virtudes para ser realmente aquilo que Deus quer, desculpa, a gente vai ser enganado como as pessoas eram enganadas por esses fariseus. Porque tem um outro lado também da história. Tinham pessoas aqui que queriam até buscar a Deus. E elas eram, os fariseus estavam ali para anunciar. E Jesus vem quebrar tudo isso. Jesus vem dizer da humildade, Jesus vem dizer da busca incessante dele, da palavra dele, que ele é o caminho, ele mesmo nos disse muitas vezes que ele era o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Onde a gente vai conseguir isso? Através da Bíblia, através do catecismo. Não tem mágica, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar cada vez mais sermos aquilo que Deus quer de nós, tanto no vertical quanto no horizontal. Sabe? A gente precisa estar próximo de Deus, buscar a graça dele, mas também nós temos que buscar os irmãos, aqueles que estão próximos da gente, para que a gente possa ser realmente aquilo que Deus sonhou, a comunidade que Deus quis da gente. Ele nos colocou aqui para nós nos ajudarmos, para juntos caminharmos ao céu. Se você talvez no dia de hoje pensou nas suas atitudes e realmente refletiu que é necessário mudar, eu convido você realmente a buscar isso. A humildade de saber que nós não somos nada sem Deus e nós precisamos dele a cada instante, a cada decisão, a cada detalhe da nossa vida, porque nós por nós mesmos não vamos a lugar nenhum. Eu e você, com as nossas forças, só com a nossa inteligência, a gente tende a errar, somos pecadores, mas com a graça de Deus nós vamos buscar a sua proximidade e agregar mais pessoas para Deus. Convido você a rezar comigo. Sim, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de sermos aquilo que o Senhor sonhou. Derrama seu Santo Espírito sobre nós nesse dia para que nós possamos ser melhores e ainda mais cheios da Tua presença. Ajuda, Senhor, a irmos para o céu, a caminhar os Teus caminhos, a seguir o Senhor que é palavra viva, para fazermos aquilo que o Senhor quer, para nós e para os nossos irmãos. Amém. Como eu disse para você, esse programa chama-se Sinal de Esperança, ele pertence à comunidade Obra de Amor. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para mais pessoas, curta esse vídeo, ajude a comunidade Obra de Amor a evangelizar. Eu te desejo um santo dia cheio da presença de Deus. Até mais, valeu, tchau, tchau.